série de estudos no livro de Marcos, onde pretenderemos ficar nos próximos meses para a gente poder aprender com este livro tão maravilhoso, narrando a história de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Marcos, escrito por Marcos sobre o olhar do apóstolo Pedro, e assim aprender as lições fenomenais e fantásticas que esse livro nos oferece acerca do nosso Senhor. Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ler dos versos 2 ao verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, Marcos capítulo 1, verso 2 até o verso 8. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-me as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, eis a tua palavra, Senhor, e eis-nos aqui para ouvir a tua palavra. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Trabalhe em nosso coração para que nada, absolutamente nada, roube este momento tão precioso de instrução da tua palavra, para que uma vez que os nossos ouvidos ouçam e o nosso coração receba, possamos então aplicar esta palavra em nosso coração e nossa vida para a glória do teu nome. Te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, aproximadamente 6 ou 7 anos atrás, a gente teve alguns eventos em sequência, mas alguns deles, muito conhecidos dos irmãos aqui de Minas Gerais, sem dúvida foi o rompimento das barreiras de Brumadinho e Mariana, onde muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas foram mortas, corpos até hoje não foram achados, cidade, vilarejos totalmente destruídos, sonhos e projetos jogados ou levados pelas águas das barreiras, das barragens de Brumadinho e Mariana. Eu fico pensando, gostaria de convidar você para pensar comigo. Se você estivesse ali, próximo de uma sirene, para tocar, para avisar todo mundo: olha, daqui a algumas horas vai se romper a barreira, então fuja, corra. Nós não faríamos? Com certeza faríamos. Se nós estivéssemos ou tivéssemos a possibilidade de conversar com cada um daqueles milhares de jovens que estavam em uma festa lá em Israel, próximo a Gaza, momentos antes do Islã ou do Hamas atacar aqueles jovens, destruir, matar, abrir pessoas ao meio, fazer coisas horrendas ali. Se nós pudéssemos conversar com cada um, nós avisaríamos: não vai para lá hoje não, porque sua vida corre perigo. Não faríamos isso? Faríamos, com certeza. Se nós estivéssemos em Canoas, próximo a uma sirene também, quando aconteceu aquele maremoto ou tempestade de chuvas e águas em Canoas, no Rio Grande do Sul, nós certamente avisaríamos as pessoas: fujam para o lugar mais alto, sobem nos montes, mas não fiquem nas planícies, porque certamente você corre risco de vida. Faríamos isso com certeza. Recentemente, agora, essa semana em São Paulo, o caos tomou conta. Pessoas que passavam sempre pelo mesmo lugar, eu conheço muito bem o local. Se pudesse passar e dizer: não vá, não pegue a avenida Elis Maas hoje,
Não pega a Avenida Carlos Caldeira Filho hoje, porque vai inundar tudo e a sua vida corre perigo. Certamente nós avisaremos. Meus irmãos, o que Marcos nos ensina, e nós iniciamos isso semana passada, é que o Evangelho precisa ser pregado. Se nós somos capazes de nos sensibilizar e se tivéssemos a oportunidade de tocar uma sirene diante de uma barreira que está prestes a romper, ou avisar pessoas diante de um ataque terrorista que vai acontecer, ou avisar pessoas para fugirem para os locais mais altos, porque a chuva vai vir com muita água e vai trazer grande terror nos vilarejos. Se nós somos capazes de fazer isso, Marcos nos ensina que nós temos uma grande notícia para dar a todos, e essa grande notícia precisa ser dada. É por isso que ele começa o seu Evangelho falando, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós já exploramos esse primeiro verso, mostrando que Marcos está falando com o povo a qual ele está escrevendo, sobre o olhar de Pedro, mostrando que Jesus Cristo, ele está agindo, e esta vai ser toda a narrativa do livro de Marcos. Jesus trabalhando, Jesus curando, Jesus pregando, Jesus ensinando, porque o Evangelho, ele precisa estar em ação. E nós vamos aprender então, no livro de Marcos, depois de vermos ou observarmos que Marcos inicia falando primeiramente da origem, deste Evangelho, da natureza daquele que é a boa notícia. Na sequência do livro, então, Marcos, depois que ele apresentou o servo, Marcos agora menciona algo que talvez fuja à nossa lógica. Marcos agora vai trazer nos seus escritos algo que talvez, lendo, fuja à nossa lógica. Bom, como eu disse semana passada, Marcos escreve este livro, esse Evangelho, para o público romano. Por isso que ele está apresentando Jesus como um servo que trabalha, não como Mateus, que apresenta o rei, não como Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito, não como o Evangelho de João, que traz Jesus como Deus. Marcos traz Jesus como um servo que age, justamente porque o público romano precisava ouvir esta boa notícia. Marcos então ele menciona algo, e ele escrevendo aos romanos, porque ele cita logo de início no seu Evangelho dois textos do Antigo Testamento. Se ele está escrevendo para romano, se o público dele são os convertidos romanos ou os não convertidos romanos, por que ele cita textos do Antigo Testamento? Precisamos entender essa lógica do Evangelho de Marcos. Para isso, meus irmãos, então, nós precisamos olhar para o destaque do Evangelho de Marcos e também como ele apresenta, não só dois textos, mas ele apresenta João Batista, o prometido do Antigo Testamento. Marcos não só apresenta profecias, mas Marcos apresenta também alguém que foi profetizado no Antigo Testamento e que agora ele está trazendo isso aos ouvidos do seu público. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer aqui algumas constatações para podermos entender essa preparação do ministério de Jesus, da qual Marcos está falando neste texto. Então, a primeira observação que nós precisamos fazer aqui nesses versos, antes da gente poder expor, e essa sem dúvida deve ser a primeira, se refere a uma questão: por que Marcos começa a história de Jesus sem mencionar a sua origem humana? Nós falamos um pouquinho disso, mas ele fala de João o Batista, ele não fala da origem de Jesus, mas ele fala logo no início do seu livro de João Batista. Por que isso? Olha que interessante, daí quando nós vamos estudar o porquê da escrita, nós chegamos à conclusão de que porque era costume entre os romanos,
que os seus oficiais, aqueles que tinham o ofício mais importante do que os seus generais, né, aqueles que eram oficiais acima dos seus generais, ao chegar em Roma, fossem anunciados ou precedidos por um arauto ou um mensageiro. Então era comum dentre os romanos que antes que uma autoridade chegasse, um mensageiro fosse à frente e anunciasse. Exemplo, lá vem o general fulano de tal, tocava essa trombeta e anunciava, então ele precedia aquela autoridade. Então Marcos está dizendo isso. Vem alguém importante. Mas antes de eu falar desse alguém importante, o mensageiro dele vem na frente, anunciando a boa notícia, que já foi profetizada no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, quando o arauto ele entrava na cidade, ele fazia isso, anunciava, e todo o povo então sabia que alguém importante estava chegando. Então a ideia de Marcos é que quando os romanos lessem o seu evangelho e lessem João Batista sendo chamado de o meu mensageiro, o precursor, eles já ficassem preparados para uma autoridade que João iria falar. Isso é muito interessante. E Marcos faz isso citando profecia. A citação que ele faz aqui, meus irmãos, de Isaías, nós precisamos entender corretamente. Claro, o Evangelho está falando que ele fala de Isaías, mas na verdade ele cita Malaquias 3:1 primeiro, e depois ele cita Isaías 42:3. Mas por que só para Isaías? Porque Isaías era, como eu já falei em outros momentos, a Bíblia, ou o Antigo Testamento, ele não era separadinho, bonitinho, assim como nós temos na nossa Bíblia. Ele era um rolo apenas. E Isaías era, dizem a tradição, que era o que abria o livro dos profetas. Então era comum citar Isaías, mesmo que a fala tenha sido de Malaquias. Por isso que está escrito aí, assim como disse Isaías, não é um erro da Bíblia não, tá? Conforme está escrito na profecia de Isaías, ele cita Malaquias 3 e depois ele fala de Isaías 42. Marcos aqui, meus irmãos, ele vincula e demonstra também a importância do Antigo Testamento para que eu e você e todos aqueles que lessem a carta do Evangelho de Marcos, eles entendessem o ministério de Jesus e suas ações divinas, porque ele vai escrever em todo o seu Evangelho. E também, claro, vai ficar muito claro nos demais livros do Novo Testamento. Mas o que nós podemos aprender com esses 8 versículos do Evangelho de Marcos? Primeiro, uma lição que nós podemos tirar, meus irmãos, está aí do verso 2 ao 4. Marcos, ele nos ensina que essa grande verdade, essa grande boa notícia, ela é anunciada através de mensageiros. Essa é a primeira lição. A boa nova do Evangelho, a grande verdade libertadora, o santo Evangelho, ele deve ser anunciado por mensageiros. Versos 2 a 4 diz isso, uma profecia dizendo, conforme está escrito no profeta Isaías, eis aí envio diante da face o meu mensageiro, o qual prepara o meu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Meus irmãos, nesses versos, Marcos anuncia que a boa notícia, o Evangelho, ele viria através do anúncio de João o Batista. Tá? João o Batista, ele anunciaria, ele traria a mensagem de Jesus Cristo através da sua pregação. Esse mensageiro, João, ele havia sido profetizado, conforme nós lemos aqui, não só por Isaías, mas também por Malaquias, e claro, está inserido nos demais profetas. Meus irmãos, e é muito interessante isso, porque Deus poderia ter escolhido outros meios. Deus poderia ter escolhido outra maneira de comunicar esta boa notícia. Deus poderia ter usado os anjos. Deus poderia ter trazido o Evangelho, ou
Deus poderia ter anunciado esta boa notícia através de uma ação mística, sobrenatural, ou algum outro meio. Porém, meus irmãos, Deus escolheu que esta boa notícia, o Santo Evangelho, viesse por meio de pessoas, como João Batista, e como eu e você, homens e mulheres resgatados pelo Senhor. Foi assim que Deus fez, e é assim que Deus faz. Você parou para pensar que honra que nós temos? O Senhor disse: fica perto da sirene, eu vou te colocar perto da sirene, eu te resgatei de um grande perigo, agora você vai ficar perto da sirene, você vai tocar essa sirene diante do perigo que o mundo corre. Irmãos, nós fomos comissionados pelo Senhor, foi nos dado o privilégio de pregar o Evangelho para pessoas caídas, pessoas presas nos seus pecados e nas trevas do pecado e nos seus delitos, conforme diz Efésios capítulo 2. Eu e você recebemos o privilégio de anunciar o Evangelho, transmitir esta boa notícia. Com isso, meus irmãos, somos então chamados a anunciar esta maravilhosa notícia. Qual a notícia? De que Jesus salva o pecador, de que Jesus resgata pessoas no seu estado mais podre, mais terrível que ela esteja, que não há situação que Jesus não possa reverter. Nós temos uma grande notícia, meus irmãos, não é o nome do próximo presidente da República. Nós temos uma grande notícia, não é, seu Geraldo, quem é que vai ser campeão da Copa do Mundo de 2026. Nós temos uma boa notícia, não é quem vai ser o ganhador da Mega Sena do dia 31 de outubro, se for mesmo, né? 31 de dezembro de 2026. Nós temos uma grande notícia para espalhar por toda Dionísio e arredores. Deus salva pecadores, Deus resgata pessoas onde quer que elas estejam, não importa a situação, Deus resgata pessoas, e eu e você somos os porta-vozes dessa boa notícia. Vai para dar glória a Deus, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta é a comissão que nós recebemos, esta é o privilégio que nós recebemos. E veja só, convido você a paginar comigo em Romanos, capítulo de número 10, sem perder ali no Evangelho de Marcos. Abra em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9 até o 15. Olha o que o apóstolo Paulo escreve sobre esta questão. Romanos capítulo 10, verso 9 em diante, Paulo diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam boas novas. Aleluia! Meus irmãos, olha só que lindo! Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas do Evangelho. Os nossos pés são abençoados, a nossa boca é abençoada, nós somos abençoados, meus irmãos, para pregar o Evangelho, para mostrar a essas pessoas que existe uma notícia maravilhosa para elas, que existe uma notícia extraordinária para elas. Deus resgata
pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, pregar esse Evangelho. E a forma desse Evangelho, meus irmãos, dessa notícia chegar até as pessoas que sofrem, que estão presas nas trevas do pecado, somos nós. Esta é a maneira que Deus escolheu para que essas pessoas ouvissem a palavra de Deus. A maneira que Deus escolheu para que Dona Maria, São José, São Raimundo ou qualquer outro nome que seja, ouvisse a palavra, foi eu e você. Nós devemos pregar. Francisco de Assis, bem conhecido, ele certa vez diz: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Qual o sentido dessa frase de Francisco de Assis? O sentido dessa frase, meus irmãos, é destacar que a vida cristã, a nossa vida cristã, deve ser um testemunho vivo. Testemunho vivo do quê? De modo que as nossas ações, a minha ação e a sua ação, reflita, e o Evangelho do Senhor, o Santo Evangelho, seja anunciado pela nossa vida e pelas palavras que nós falaremos às pessoas. Meus irmãos, precisamos pregar hoje, precisamos anunciar as boas novas do Reino, seja com a nossa vida, seja com a palavra que o Senhor colocará em nossa boca a partir da Bíblia Sagrada, a partir do Evangelho do Senhor. Essa foi a forma que Deus agiu, que Deus deu a este mundo. Essa foi a forma que Deus entendeu ser a melhor de anunciar a grande notícia. Homens e mulheres resgatados pelo Santo Evangelho agora vão e preguem a palavra. E esse texto, meus irmãos, de Marcos, vai nos ensinar também uma coisa muito importante. Vai nos ensinar que nós não podemos ser uma igreja em si mesmada. Essa palavra não existe, fica tranquilo, viu? Em si mesmada. O que é essa palavra que não existe? Significa que a igreja de Cristo, ela não pode ser uma igreja que vive para si mesma, em si mesma, em si mesmada, né? Ela não pode viver para si mesma. É claro que é muito interessante quando nós criamos eventos, e nós somos uma igreja que temos bastante eventos. Temos eventos de crianças, eventos para os jovens, eventos para os casais, eventos para as mulheres, eventos para os homens. Temos outros eventos para toda a comunidade. É muito bom isso, mas ela não pode viver somente de eventos para si mesma. Ela precisa entender que ela foi chamada para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Ela foi chamada como alguém que anuncia o verdadeiro líder, o verdadeiro Salvador. Ela foi chamada para pregar o Evangelho. Nós não podemos, meus irmãos, assistir as pessoas caminhando para a destruição, para a ruína. Não podemos ver barreiras estourando, não podemos ver criminosos se aproximando, ou tempestades se aproximando e não fazer nada, cruzarmos os braços e dizer: estou protegido, a barreira não vai me alcançar. Estou protegido, os terroristas estão lá, não vão chegar aqui. Estou protegido, estou nos montes, as águas da chuva não vão me atingir. Meus irmãos, nós não podemos nos calar e deixar de tocar a sirene que Deus nos colocou para tocar. Nós estamos vendo pessoas indo para a ruína e precisamos gritar em alta voz, mostrar a elas que há um Deus que quer salvá-las, há um Deus que quer resgatá-las. Precisamos avisar os nossos jovens, os nossos adolescentes, que eles estão caminhando, eles estão num caminho de perigo, e se eles continuarem nesse caminho, eles vão perecer, e eles vão sofrer, não um dia apenas, não algumas horas apenas, não algumas semanas apenas, eles vão sofrer eternamente. Nós precisamos avisar as pessoas, meus irmãos, o tempo está acabando, e nós precisamos avisar todos, para que todos ouçam a boa notícia do Evangelho, de que Deus resgata pessoas. Meus irmãos, Marcos narra que João, o Batista, conforme fora profetizado
ele pregava e convocava pecadores ao arrependimento. João chamava, convocava as pessoas dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e vos convertei-vos, para que os seus pecados sejam perdoados. Talvez, meus irmãos, este evangelho ele não seja muito aceito nos dias de hoje. Por quê? O que todo mundo gosta de ouvir quando entra numa igreja? Bênçãos. As pessoas gostam de entrar numa igreja e ouvir coisas boas, dizendo assim: olha, eu estou vendo hoje que Deus vai abençoar a sua vida. Estou vendo hoje uma bênção sobre você. E essa semana vai ter bênção sobre a sua vida. Olha, marca aí 7 dias e Deus vai trazer uma bênção para você. Estou vendo na sua vida um avião, passagens para o Caribe. Estou vendo prosperidade na sua vida. As pessoas gostam de ouvir isso, mas nós não fomos chamados para isso, meus irmãos. Nós não fomos comissionados para enganar as pessoas. Nós somos chamados para alertá-las de que o mundo está caminhando para um precipício. Nós somos chamados para dizer para essas pessoas que aquilo que as escraviza, somente Cristo pode libertar. Somente Cristo pode dar alento à sua alma. Que elas não precisam se intoxicar nos remédios dessa vida. Que elas não precisam se trancar nos seus quartos e sofrer de depressão. Que elas não precisam colocar as suas esperanças em nenhum político corrupto. Que elas não precisam trabalhar que nem condenadas para usufruir das bênçãos dessa vida, porque Jesus Cristo é o maior tesouro que ela pode ter. Que Jesus Cristo é aquele que cura não só o seu corpo, mas a sua alma. Que Jesus Cristo traz uma alegria que o mundo não pode dar. Eu e você temos essa mensagem, meus irmãos. Não nos calemos. Sejamos uma voz que clama no deserto. Se todo mundo está pregando diferente, não entre neste caminho. Seja uma voz diferente. Seja a voz que clama no deserto. A Bíblia fala de um João, o Batista. Não fala de vários João, sei lá se tem plural, o Batista. O Batistas. Fala de um que clamava no deserto. E ele não era bem aceito, porque mais à frente nós vamos ver que João foi preso por causa da sua pregação. E ele morreu por causa da sua pregação. Herodes, que manda prender, diz assim, confessando: olha, ele não fala coisas boas ao meu respeito. Vejam só que alegria para João. Herodes testemunha: olha, ele não fala coisas boas ao meu respeito, só fala coisa ruim. Porque eu e você não fomos chamados para agradar ninguém. Nós somos chamados para cumprir a vontade do Pai. Anunciar que o Rei está voltando. Anunciar que o Salvador está vindo. E em breve Ele vai colocar as coisas no lugar. Meus irmãos, a segunda coisa que nós podemos aprender ainda nesses primeiros versos, no verso 4 e 5, é que a boa notícia, ela exige uma resposta correta. Veja só comigo, principalmente o verso de número 5 do Evangelho de Marcos, que já pulou aqui as paginazinhas. Marcos capítulo 1, verso 4. Veja só o que diz aí a palavra do Senhor. Verso 5, perdão. 1:5. Saiu Mateus com ele a toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Veja que interessante. João pregava, né? O ministério de João Batista, meus irmãos, foi um ministério florido, foi um ministério rico. Embora ele foi preso por causa da sua pregação e foi morto por causa do teor do evangelho que ele pregava, mas vejam só, qual era a mensagem central de João Batista? Batismo para arrependimento de perdão de pecados. O centro a mensagem central de João era: se arrependam dos seus pecados e se batizem. Se batizem. Qual era a ênfase de João na sua pregação? Não era ritualística, não era apenas jogar uma água sobre a cabeça ou entrar dentro de uma
uma piscina e ser batizado. A ênfase de João era: antes de você cumprir o rito, mude o seu coração. João pregava sobre o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, ele vem da palavra grega metanoia, mudança de atitude, mudança de mente. É aquilo que a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais. Então, arrependimento é quando eu e você, convencidos pela palavra, deixamos as práticas velhas e não as cometemos mais. Isso é arrependimento. Qualquer outra coisa não é arrependimento. Se você não deixou as velhas práticas, isso é um indício fortíssimo de que você não se arrependeu daquilo que te afasta do Senhor. Então, a mensagem central de João: batismo com arrependimento do perdão do pecado. O centro da sua pregação: mudança de coração. E João, então, podemos aplicar ao seu ministério que o arrependimento, meus irmãos, ele é a porta de entrada para a comunhão com Deus. Se eu fosse perguntar, não vou perguntar, tá? Quem quer ter comunhão com Deus? As mãozinhas todas se levantariam, mas eu não estou perguntando, tá? Então só imagina. Quem é que não quer ter comunhão com Deus? Todos. Mas perceba, só dá para ter comunhão com Deus mediante arrependimento de pecados, deixar pecados, tá? Por quê? A boa notícia que eu e você temos a pregar neste mundo, ela exige, a palavra é imperativa, exige uma resposta correta. É claro, todavia, que essa resposta à boa notícia do Evangelho pode ser também uma rejeição ao Evangelho. Se vocês verem os versículos 14 e 15 do Evangelho de Marcos, vocês vão ver que os judeus rejeitaram a pregação de João. Então pode ser uma resposta, tá? É uma possível resposta. Mas para aqueles que querem viver o verdadeiro Evangelho, tá? Essa boa notícia exige uma resposta correta. Ao pregarmos o Evangelho, meus irmãos, essa resposta é exigida. Qual é a resposta? Arrependimento e fé. John Owen, um pregador do século XVII, tá? Um dos melhores pregadores do século XVII, ele foi um puritano inglês, tá? Ele escreveu intensivamente ou extensivamente sobre a santificação. Talvez seja um dos teólogos que mais escreveu sobre a santificação e sobre a mortificação do pecado. John Owen é o autor do livro A Morte da Morte na Morte de Cristo, tá? Mostrando que nós precisamos mortificar os nossos pecados e precisamos ter comunhão com Deus. John Owen entendia que o verdadeiro arrependimento não era apenas um remorso, mas era uma profunda obra do Espírito Santo que leva o ser humano a odiar o pecado e buscar a transformação em Cristo. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando eu e você temos ojeriza pelo pecado. É quando o pecado ele não nos atrai mais, quando a gente tem nojo do pecado, né? Quando a gente olha para o pecado e fala assim: que nojo, que coisa mais horrorosa, que asco que eu tenho por isso. Quando esse sentimento tomar o nosso coração, meus irmãos, então, bem-vindo ao time dos arrependidos e aqueles que têm comunhão com Deus. John Owen, outra vez, falando sobre o tema, ele vai dizer que o pecado não pode ser tratado com leveza. Nós não podemos fazer concessão com o pecado. O pecado deve ser mortificado. E aí John Owen continua dizendo: se o pecado não for mortificado, ele então nos destruirá. Se o pecado não morrer em nós, o pecado nos mata e tira nossa comunhão com Deus. Então John Owen ele alerta que o arrependimento exige uma séria vigilância e uma vigilância constante. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, ficai atento, prestai atenção, olhos bem abertos, para que o pecado não nos afaste de Deus. E fé? Fé é quando nós confiamos irrestritamente em Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, conforme diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós não esperamos ver para crer,
Nós cremos sem ver, porque nós confiamos irrestritamente nele. Então, meus irmãos, a resposta que o Evangelho espera de qualquer pessoa é arrependimento e fé. Deixar as coisas velhas e entregar a vida totalmente a Cristo. Totalmente a Cristo. Dizer, Senhor, eu não sei governar a minha vida. Eu não sei dirigir. Até aqui eu tentei conduzir a minha vida. Foi um caos. Toma ela em tuas mãos. Faça como o Senhor quiser. Meus irmãos, em terceiro lugar, versos 7 a 8, nós vamos ver que a boa notícia sempre será maior do que o mensageiro. Talvez isso possa parecer óbvio para nós, mas veja o que diz aí, versos 7 a 8. E pregava, João, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, nos dias atuais, nós temos visto muitos homens e mulheres querendo ser maior do que a boa notícia. Então você deve ter ouvido, ou vai ouvir, pessoas dizendo assim: vem aqui e eu vou orar e você vai ficar curado. Vem aqui e a sua pobreza vai acabar, porque eu vou orar e você vai espantar essa miséria. Vem aqui, porque eu vou dar um jeito na sua vida. E as pessoas então se colocam em maior destaque do que a mensagem. É comum em muitos lugares aí, na placa dizer assim: olha, igreja do fulano de tal. Igreja do fulano de tal. Olha, vai ter aqui a noite da explosão de milagres e o fulano de tal vai fazer milagres. Meus irmãos, alguém perguntou para Deus se ele quer fazer milagre naquele dia? Alguém perguntou para Deus se naquele dia ele vai fazer aquilo? Então nós observamos que tem muita gente querendo ser maior do que a mensagem e do que o objeto principal da mensagem, que é o Senhor. João pregava o sermão, pregava os seus sermões eram duros. João tinha uma fama muito grande naqueles tempos, em toda a Judéia e Jerusalém. Porém, João nunca se colocou acima da mensagem. João nunca se colocou acima do objeto principal da mensagem, porque João sabia, meus irmãos, de que ele era apenas uma voz que clama no deserto, porque ele estava apenas anunciando aquele que viria após ele, que é muito mais poderoso do que ele, que não iria batizar com água, que está aqui e daqui a pouco some. Ele traria um batismo específico e muito mais poderoso para a vida do seu povo. Meus irmãos, é uma pena que vivemos em uma época onde muitos trazem os lobos para si e se colocam como deuses. Isaías 42, livro na nossa liturgia, verso 8 diz: eu sou Deus e a minha glória eu não divido com outro. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide o seu espaço com ninguém. Não há espaço para dois deuses. Não há espaço para dois senhores. O próprio Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, ele disse: ou as pessoas adoram a Deus ou adoram a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Por isso, meus irmãos, fuja de todo aquele que se coloca acima da mensagem. Quem é o Samuel? Apenas o Samuel. Quem é o reverendo Hernandes? É apenas o reverendo Hernandes. Quem é o reverendo Augusto? Homem de Deus, assim como o reverendo Hernandes, mas é apenas o reverendo Augusto. Eles não são maiores do que a mensagem. Eles são os mensageiros que anunciam o verdadeiro reino e trazem o verdadeiro evangelho da boa notícia que o mundo precisa ouvir. A Bíblia nos ensina, meus irmãos,
que João o Batista, o que ele ensinava? João olhava para os escritos. João não queria ser maior do que o Evangelho. E por isso que João sempre dizia, se você for ver no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 30, João anunciava dizendo assim, que ele cresça e eu diminua. João entendia que isso era preciso, porque naquela época, meus irmãos, já era comum as pessoas olharem para homens como João e quererem idolatrá-los, querer achar uma messianidade naquelas pessoas. O escritor judeu, um historiador judeu chamado Flávio Joséfos, narra isso nos seus escritos, de que muitos naquela época apareceram se dizendo ser filho de Deus, com o mesmo nome de Jesus, anunciando ser o próprio Deus, ou ser o Filho de Deus, anunciador do reino. Muitos querem, meus irmãos, crescer e ter que ver Deus diminuindo. Mas o Evangelho que nós temos que pregar é que Deus cresça e nós diminuamos, porque somente a Ele deve ser dada a glória. É assim que a Bíblia nos ensina, através da fala de João. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, através da vida do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, que nós devemos pregar Cristo crucificado. Eu não tenho que pregar que na minha igreja tem entretenimento. Eu não tenho que pregar uma mensagem que afofa o coração das pessoas que vêm. Eu não tenho que pregar superficialidade do Evangelho para essas pessoas. Não. Eu preciso pregar Cristo crucificado. Este é o Evangelho que nós precisamos pregar. E Jesus também nos ensina, no Evangelho de Mateus capítulo 23, versos 5 a 12, Jesus ali alertando a liderança, né? Ele traz um alerta contra todos aqueles líderes que buscavam a honra de homens. Jesus olha para aquele cenário, repreende-os e ensina que eles não deveriam buscar glória dos homens, mas deveriam dar glória a Deus. Com isso, meus irmãos, algumas aplicações para a gente pensar. Eu quero fazer as aplicações em formas de perguntas para que você responda para você mesmo e nós possamos voltar para nossas casas com essa reflexão do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, verso 2 a 8. Primeiro, olhando para esse texto, olhando para o que nós falamos, você pode dizer isso? Você pode responder essa pergunta para você? Tenho preparado o meu coração para receber o Evangelho de Deus e transmitir às pessoas? Eu tenho de fato feito isso? Essa boa notícia, meus irmãos, já foi abraçada por mim? Talvez seja uma pergunta até dizendo assim, claro que foi, eu estou fazendo o que aqui nessa noite? Eu sou crente, membro da igreja presbiteriana em Dionísio, eu sou crente, eu estou no hall de membros. Meus irmãos, não foi essa a pergunta. A pergunta é, você preparou seu coração para receber a direção de Deus e você abraçou de fato essa grande notícia do Evangelho, que é Deus resgata pessoas aonde elas estejam? Se sim, se a sua resposta é sim, eu espero que esteja, então surge uma outra pergunta dentro dessa pergunta. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se arrependeu dos seus pecados? Vejam, meus irmãos, às vezes uma pergunta simples, ela não vem com uma resposta simples, mas ela vem com uma outra pergunta difícil de responder. Se eu já passei o Evangelho de Jesus Cristo, então de fato eu me arrependi dos meus pecados, ou eu estou fazendo número em uma igreja evangélica? Ou porque eu gosto de alguma pessoa nessa igreja? Ou eu acho bonito ser evangélico presbiteriano? Medite nisso. Pergunte-se também, pergunte para você. O arrependimento é uma prática constante em sua vida? Você tem essa constância de se arrepender daquilo que o Evangelho chama de pecado? Se sim, glória a Deus. Se não, reveja de novo a sua fé. E por fim, meus irmãos, você tem entendido, você entende a partir do Evangelho de Marcos
daquilo que nós falamos, você entende a urgência de pregarmos as boas novas às outras pessoas? Você entende que isso é urgente? Se sim, tá? Então, mãos à obra. Mãos à obra. Você não pode viver o Evangelho para você não. Se você entende a urgência de pregar as boas novas para toda a cidade de Dionísio, para os arredores de Dionísio, então, se você entende isso de fato, meus irmãos, então você não tem o direito de permanecer com sua boca calada. Não tem direito. Ah, Samuel, mas se eu falar desse evangelho, as pessoas vão virar a cara para mim. Que virem. Ah, mas se eu falar desse evangelho, eu vou perder amigos. Que perca amigos. Ah, se eu falar desse evangelho, eu vou ser uma pessoa mal vista na cidade. Que seja. É melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. Mas você e eu só faremos isso, meus irmãos, se nós entendermos a urgência de pregarmos a grande notícia. Qual é a grande notícia? Deus resgata pessoas aonde quer que elas estejam. Por isso, concluo essa mensagem reflexiva, citando o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz assim: pois, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Não é isso? Termina aqui, né? Não, o versículo não termina. Paulo conclui: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Que Deus nos ajude, meus